chegar mais pertinho de vocês. Quero continuar o nosso tempo juntos aqui, louvando o nome do Senhor, e continuar na nossa meditação no Salmo 119. Quero ler hoje dos versículos de número 65 até o 72. Salmo 119, versículos 65 ao 72. O texto bíblico diz o seguinte: Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Soberbos têm forjado mentiras contra mim. Não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Torna-se-lhe-á o coração insensível, como se fosse de sebo, mas eu me comprazo na tua lei. Foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Para mim, vale mais a lei, que procede da tua boca, do que milhares de ouro e também de prata. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós louvamos o teu nome, agradecemos ao Senhor pela tua bondade, pelo teu cuidado. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor, como cantamos aqui, é dono das nossas vidas, é nosso Pai, tem nos amado e nós dependemos de Ti. Peço que o Senhor, nessa dependência agora, fale aos nossos corações, abra os nossos ouvidos, o nosso entendimento para a Tua palavra. É o que eu peço, Deus, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, pensando um pouco sobre a proposta que temos, hoje de buscar o nome do Senhor Jesus, e nosso intuito nessa tarde de domingo é falar um pouco sobre esse texto, E nós observamos aqui a bondade que confronta e que disciplina. Esse seria o tema da nossa palavra hoje. E pensando um pouco disso, esse trecho da palavra de Deus do Salmo 119, entre os versículos 65 e 67, ou 72, 65 e 72, a disciplina é algo que está bem presente e eu entendo que é o trecho principal da nossa mensagem de hoje. O salmista entende e vê esse período da palavra, nessa perícope, ele fala a respeito dessa aflição, desse tempo de dificuldade, que ele se afastou e necessitou da mão do Senhor, que disciplinava, que corrigia ele. E nós entendemos no primeiro verso, versículo de número 65, ele fala: Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Essa questão do Senhor fazer o que é bom, fazer aquilo que é certo, fazer aquilo que é perfeito, isso já é conhecido de nós, essa bondade do Senhor estendida sobre as nossas vidas, a palavra do Senhor que tem trago esse efeito da bondade dele sobre a minha vida, sobre a sua vida. Como é bom a gente desfrutar desse bem que é a bondade do Senhor. Nós observamos nesse texto que a bondade do Senhor para as nossas vidas, ela gera um temor. E por conta desse temor que é gerado no coração do salmista, ele guarda a palavra do Senhor. Será que nós tememos ao Senhor? Será que nós temos entendido que a bondade do Senhor que tem nos sustentado, que tem nos alcançado? Como é bom, meus irmãos, nós termos essa certeza de que o Senhor é conosco. O Salmo de número 119, nesse versículo 65, traz essa bondade, a bondade que provém do próprio Deus.
Meus irmãos, não existe bondade alguma em nós. Não existe bondade alguma em nós. O próprio Jesus, quando ele é tratado, né, por aquele jovem falando bom mestre, ele repreende aquele jovem e pergunta: quem é bom a não ser o próprio Deus? Nós não somos. Não temos essa raiz de bondade em nós. Somos o que somos, meus irmãos, porque nós dependemos da bondade do Senhor, que é refletida em nós. E aí nós colocamos em prática essa bondade, que é reflexo do próprio Deus. Nós somos como a lua, meus irmãos. O sol brilha na lua e por conta do brilho do sol é que a luz brilha, a lua brilha através da luz do sol. Nós somos assim por conta da bondade que é provida do próprio Deus. Nós refletimos essa bondade com os outros. E o salmista fala: Senhor, tens feito bem a mim, ao teu servo, tem feito bem a ti, meu irmão, que é servo do Senhor. Sim, somos servos desse Deus e desfrutamos dessa bondade. E por isso, segundo a tua palavra, nós confiamos nessa bondade, porque o próprio Deus nos prometeu que seria um Deus zeloso. E na sua própria palavra nos mostra e nos dá indício que ele é um Deus bom. Também no versículo 66, depois de entender essa bondade do Senhor, o salmista fala: Senhor, agora me ensine o bom juízo, ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Senhor, me faça entender, me faça ter um bom conhecimento do Senhor, da tua bondade. Senhor, me faça desfrutar desse Deus que é bondoso. Me dê juízo bom para que eu entenda isso. Olha que joia isso. Isso mostra para nós, meus irmãos, o seguinte: a capacidade de distinguir o que é certo e o que é errado. Senhor, me dê bom juízo a respeito da tua palavra. Senhor, me faça entender o que é bom e me faça se afastar daquilo que é mal. Senhor, me dê a capacidade de distinguir o certo do errado. Me dê a capacidade, Deus, de eu interpretar a tua palavra e se afastar daquilo que é ruim. O salmista, quando ele fala isso, ele entende, ele pede essa capacitação divina para que o seu coração sempre se incline para aquilo que é bom. E, meus irmãos, o coração do homem, ele é inclinado para aquilo que é mal. Quando nós entendemos, né, a palavra do Senhor, olhamos e desfrutamos a respeito dessa palavra, nós nos colocamos, meus irmãos, na disposição do Senhor para ser usados por Ele, para ser bênção, para ser um instrumento abençoador na vida dos outros. Mas isso não nos impede, meus irmãos, de ter uma inclinação ruim. A inclinação que temos no nosso coração, a raiz do nosso coração é má. Ele é corrupto, é enganoso. E nós temos que nos afastar dessa tendência. Temos que, pelo contrário, nos achegar ao Senhor. E o salmista pede: Senhor, cria em mim a capacidade de entender as coisas espirituais e se afastar daquilo que é carnal. Senhor, me ensina a ter bom juízo e conhecimento, para que eu, Senhor, creia nos teus mandamentos, para que o salmista possa crer nos mandamentos divinos. A oração é mais uma instrução fundamentada na lealdade que o salmista quer que o seu coração se incline. É através da oração, meus irmãos, que nós vamos nos colocar diante do Senhor e falar: Senhor, me ensina a entender que é melhor caminhar ao lado do Senhor. Pensando sobre isso, o salmista entra numa fase e num verso que nós entendemos agora, que é um dos versos principais desse texto. Ele começa dizendo assim: antes de ser afligido, eu andava errado. Antes de eu ser corrigido, eu andava errado. Antes de eu ser assolado pela tristeza, eu andava errado. Antes de eu ser disciplinado, Senhor, eu andava errado.
Alguns estudiosos dizem que o salmista, quando escreve essas palavras, ele se refere ao castigo dado pelo próprio Deus, quando o povo foi levado cativo. E nós observamos, meus irmãos, que parece que quando o salmista fala isso, ele reconhece que a disciplina dada por Deus foi bênção na vida dele, por isso ele voltou. Antes dele ser aflito, ele era uma pessoa que andava por caminhos que levavam à dor, caminhos que levavam à perdição. E a minha pergunta para os amados irmãos nessa tarde é: o que seria de nós se não fosse a bondade do Senhor? E o que seria de nós se não fosse a disciplina do Senhor sobre as nossas vidas quando nós erramos? Meus irmãos, a bondade do Senhor, ela é essencial para as nossas vidas. Mas a disciplina que o Senhor estende sobre nós, se não for por ela, nós estaríamos perdidos. Faça um paralelo, você que já é pai, com o seu filho. Imagine se o seu filho não precisasse de ser disciplinado. Você nunca tivesse de discipliná-lo. E tudo que ele quisesse, você, daria para ele. Pai, eu não quero comer comida, como diz minha vozinha, comida de sal. Não, quero chocolate. Eu quero Finis. Agora minha sobrinha só fala isso. Kinder Ovo. O que seria dessas crianças? Eu fico pensando hoje aqui na casa do Lucas e da Luana. O que seria do Davizinho se ele comesse só aquilo que ele quer e não aquilo que ele precisa? Ele seria uma criança daqui a alguns anos. Isso é, se ele sobrevivesse há anos, uma criança anêmica, às vezes desnutrida, porque ele não tinha os nutrientes suficientes para crescer com saúde. É assim que funciona comigo e com você. Se não for a disciplina do Senhor para nos colocar no trilho, nós vamos crescer crentes desnutridos, anêmicos espiritualmente. Pensa nisso, e aí o salmista fala: Senhor, antes eu andava errado, antes de eu passar pela disciplina do Senhor, eu vivia numa vida de erro. Mas quando nós erramos, pela graça do Senhor, nós temos o Senhor que nos disciplina. Temos o Senhor que nos corrige. E como lemos no início o texto de Provérbios 3, ele faz isso porque ele repreende a quem ama, como um pai que ama ao filho a quem quer bem. Quando a disciplina do Senhor chegar para você, não reclame. Senhor, por que isso? Por que está acontecendo isso? Está acontecendo, meus irmãos, porque o Pai que nos ama, Ele nos quer bem. Que bom saber que a disciplina do Senhor nos faz melhor. A disciplina do Senhor nos faz homens de Deus, mulheres de Deus. Esse texto nos mostra que quando nós andávamos errado, a bondade do Senhor para nós foi nos disciplinar, para que venhamos entender que é necessário voltar para o trilho, voltar para a palavra do Senhor. A disciplina dele nos faz voltar ao caminho de retidão e guardar a palavra dele no nosso coração. Quero te fazer uma pergunta. No momento da luta, você fica mais crente ou mais descrente? No momento da luta, quando a disciplina chega, sabe o que você faz? Você ajoelha e ora. Você vai para o quarto e pede ao Senhor que Ele te abençoe. Então, meus irmãos, a disciplina do Senhor às vezes nos torna mais fiéis, nos torna mais crentes, mais tementes ao Senhor. Quando a disciplina chegar, louve ao Senhor por ela. E o salmista continua dizendo no versículo de número 68, Tu és bom e fazes o bem, então, Senhor, ensina-me os teus decretos. Ensina-me, Senhor, os teus decretos. O salmista reconhece a bondade do Senhor, porque é Ele mesmo que doa essa bondade em nós. Sabemos que é o Senhor que quer os filhos caminhando no seu caminho. Ele nos ensina, Ele nos corrige com base nos seus decretos, com base na tua palavra. E aí o salmista fala aí, Senhor, tu és bom, e o Senhor faz aquilo que é bom.
O Senhor faz o bem para nós. Quando somos corrigidos, é a bondade do Senhor. E aí o salmista reconhece: Senhor, quando eu andava longe, quando eu estava aflito, quando eu passei por um momento de correção, o Senhor me disciplinou, eu voltei a caminhar e isso me foi bom. É bom saber disso, meus irmãos, é bom a gente ter essa certeza. O versículo 68 nos fala isso: Tu és bom e o Senhor faz aquilo que também é bom. Então, Senhor, me ensina a respeito dos teus decretos, para que eu não abandone a tua palavra. Pensando sobre isso, nós caminhamos novamente para um tempo de dificuldade na vida do salmista, que é o versículo 69. Ele fala assim: os soberbos têm forjado mentiras contra mim. Não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Quando ele caminhava por um tempo de dificuldade, quando ele caminhava errado, longe do Senhor, as pessoas que caminhavam com ele eram amigos, eram abraços, eram parceiros. Mas a partir do momento que ele volta para o caminho do Senhor, essas pessoas agora forjam mentira contra o salmista. Pense e faça um paralelo com a sua vida, meu irmão. Quando você andava na amizade errada, às vezes era amigo, era abraço, era companhia, mas a partir do momento que você falou: não, eu não vou mais caminhar dessa maneira, eu não vou mais agir como o mundo age, eu vou voltar aos pés do Senhor. Como filho pródigo, eu vou voltar para a casa do Pai. Aí sabe o que acontece? Os amigos se perdem, os amigos se afastam. E aí eles começam a falar: olha lá, ele quer ser melhor do que a gente. Ele agora não é mais pecador, ele diz que não peca, mas não. As pessoas do mundo começam a forjar palavras mentirosas ao nosso respeito, por conta daquilo que nós servimos. E aí eu lembro do que Jesus fala, que bem-aventurados são os perseguidos pelo nome dele. Somos felizes por ser perseguidos. Isso nos dá uma ideia, meus irmãos, que nós estamos caminhando no caminho certo, no caminho divino, no caminho celestial. E aí nós observamos o verso de número 70 e caminhamos para o fim do nosso tempo aqui. E ele fala: Senhor, essas pessoas que agora me criticam, ele tornou-lhes o coração insensível, como de sebo, mas eu tenho prazer na tua lei. Essas pessoas não acreditam, Senhor, na tua lei, o coração deles é duro. Em algumas outras versões fala que o coração dele está endurecido. Senhor, não tornou o coração dele duro, insensível. O original dessa palavra aqui, meus irmãos, fala o seguinte: eles tornaram o coração gordo, gorduroso, que não sente mais. Meus irmãos, eu fico pensando quais são as gorduras que têm atrapalhado o nosso coração de se sentir abraçado pelo Senhor. Porque é isso que acontece no coração dos soberbos, no coração daqueles que se afastaram do Senhor. A minha pergunta é que o Senhor nos fale para que venhamos ter a orientação do Senhor e que o nosso coração não se incline para isso. Pelo contrário, que o nosso coração seja um coração sensível, um coração espiritualmente inclinado para as coisas do Senhor. E o salmista pede sensibilidade espiritual, orientação do Senhor, para que ele entenda as coisas do reino, para que o seu coração não se torne um coração calejado. Isso é normal. Não, não é normal, é pecado. E o pecado, quando é feito, quando é consumado, ele precisa de ser repreendido, ele precisa de ser disciplinado. E aí nós devemos voltar para a comunhão com o Senhor. O salmista sabia disso. E existe um perigo quando o nosso coração está calejado, porque ele se afasta do Senhor. Quando o nosso coração está insensível, ele se afasta do Senhor. E aí o salmista novamente, no versículo de número 61, com um coração medroso de estar insensível, de voltar para aquilo que não agrada o Senhor, ele diz: Senhor,
foi-me bom ter passado pela aflição, para que eu aprendesse, Senhor, de ti, para que eu aprendesse dos teus decretos. Senhor, foi bom eu passar por aquilo, porque hoje eu reconheço que eu andava errado, hoje eu reconheço que eu preciso do Senhor, hoje eu reconheço que o Senhor, quando me disciplinou, foi a mão de um pai que ama o filho, que corrige e quer que ele volte aos caminhos, os caminhos que levam ao céu. Meu irmão, eu tenho algo a te falar neste domingo. Se você entende que às vezes tem errado, tem se colocado longe do Senhor, eu quero te convidar a aceitar a disciplina do Senhor e a voltar aos braços do Pai, porque o Pai, ele disciplina aquele a quem ama. Por que está acontecendo isso, Senhor, comigo? Para que você volte, filho, para que você entenda, para que você veja qual é o caminho correto. Diante disso, eu quero concluir lendo o verso de número 72, que diz: para mim vale mais a lei que procede da boca do Senhor do que milhares de ouro e de prata. O salmista conclui assim esse trecho da palavra. Senhor, depois de entender que eu errei, que eu me afastei do Senhor, que a tua disciplina chegou a mim e que essa disciplina gerou em mim a volta aos teus caminhos. Senhor, hoje eu sei que a tua palavra é melhor do que a vida. Como diz um corinho bem antigo, meus lábios te louvam e assim bendirei, porque nós vemos que a palavra do Senhor vale mais do que a vida, vale mais do que ouro, vale mais do que prata. Nós observamos e vemos que o salmista diz isso. Senhor, a lição que eu tiro é que eu aprendi na escola da aflição, na escola da disciplina. E hoje eu estimo com graça. Vejo que a tua palavra é preciosa a mim e é importante para mim, mais importante do que saúde, do que dinheiro, do que qualquer outra coisa. O que eu mais quero é estar junto de ti. Porque como cantamos no início, precisamos de ti. E eu concluo dizendo, meus irmãos, a bondade do Senhor é vista em nossas vidas através da disciplina. Às vezes, teremos que passar pela fase dura da repreensão e da correção, mas nós vejamos isso como um alento, como um afago de Deus nas nossas vidas, corrigindo as nossas vidas. Porque, como a Luana falou, ele é a maior referência de paternidade que temos. A paternidade que nos protege, a paternidade que nos ensina, a paternidade que nos corrige. E eu acabo citando o texto lá de Hebreus, no capítulo de número 6, a grande verdade, capítulo 12, verso de número 6. Pois o Senhor corrige a quem ama e açoita a todos os filhos a quem Ele quer bem. Ele nos corrige porque ama. E às vezes vai nos bater porque Ele nos quer bem. Quando a disciplina do Senhor chegar para você, agradeça ao Senhor. Assim como você é agradecido ao seu Pai, porque às vezes te corrigiu. E hoje você é um homem, é uma mulher de caráter, porque lá atrás você teve regras, você teve limite. Com Deus também é assim. Louve a Ele, porque você hoje é um crente mais maduro por conta da disciplina dele sobre a sua vida, sobre a minha vida. Hoje eu sou um crente mais maduro porque eu reconheço que a disciplina do Senhor, para mim, me fez ser um homem de Deus. E ela vai te fazer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Vamos orar? Curve a sua cabeça.
Nós vamos orar nesse momento. Senhor Jesus, que a tua bondade nos alcance nesse tempo agora. Nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor, como Pai, tem nos abraçado, tem nos amado, mas o Senhor também, quando necessário o Senhor nos corrige. E nós louvamos ao Senhor pela correção do Senhor conosco. Senhor, aqueles irmãos que têm passado por um tempo de erro, de pecado, que o Senhor estenda a tua mão que corrige, a tua mão que disciplina sobre a vida deles, para que eles voltem ao caminho correto, para que eles voltem ao caminho que leva ao céu, a Cristo Jesus. Nós louvamos ao Senhor por isso. Peço que o Senhor exerça essa mesma disciplina sobre a minha vida. Senhor, quando eu errar, que o Senhor me corrija, que o Senhor me discipline e que eu tenha um coração grato ao Senhor por isso, para que eu volte ao Senhor, para que eu volte às tuas obras, ao teu reino, à tua palavra. Guarda a minha vida, guarda a vida dos meus amados irmãos nessa tarde. É o que eu peço no nome poderoso de Jesus. Amém, Pai. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus continue a falar conosco nessa tarde. Eu quero cantar. Quero convidar aqui a Luana. Quero convidar o Davi. Cadê o Davi? Traz o Davi aqui, Lucas. Vem aqui, príncipe. Ixi. Isso. Olha quem tá aqui, gente, hoje. Davi. Ele que fica sempre me assistindo, hoje tá aqui comigo. Olha aí, ó. E aí ele já tá rindo, ó. Viu? Enquanto eu sento ali com ele, nós vamos cantar mais uma e encerrar o nosso culto. Tá bom? Isso. Vai lá no papai. Isso. Desafiar você agora que nos escuta, sabe? E às vezes, como o salmista falou, passou por um tempo de aflição, saiu para longe do Senhor, e
que hoje tem sofrido a disciplina do Senhor sobre a sua vida. Nessa tarde eu quero te convidar a você a voltar, como cantamos, voltar para o caminho, voltar para a palavra, voltar para a igreja, mesmo sem um templo físico, voltar para o princípio da igreja, de ter o Senhor Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Se você entende que precisa de voltar, eu quero te convidar a você aí na sua casa, curvar sua cabeça, orar, se entregar ao Senhor e falar: Senhor, eu entendi essa palavra hoje, eu quero voltar para os teus braços. Curva sua cabeça, vamos orar juntos. Eterno Deus, diante do Senhor, eu quero agora apresentar a vida dessa pessoa que nos ouve agora, que precisa do Senhor, que entendeu a tua palavra, que entendeu que ele necessita do Senhor, que entendeu que ele se afastou dos teus caminhos e viu que isso não era bom, que entendeu a tua disciplina sobre a vida dele, e hoje ele necessita de estar novamente perto de ti. Diante do Senhor, Deus, eu coloco esta vida, coloco ele diante da tua poderosa mão que disciplina, que abraça, mas que como pai também recolhe, que traz de volta o filho ao seio da casa. E Deus, em nome de Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz por nós, que o Senhor alcance a vida dessa pessoa agora, que o Senhor dê a ele o prazer de se sentir abraçado, cuidado pelo Pai novamente. Traga ele de volta aos teus caminhos, e que ele entenda que ele necessita do Senhor. É o que eu peço, Deus, no nome poderoso de Cristo Jesus, Pai. Amém. Que Deus nos abençoe nessa tarde, meus irmãos. Eu quero encerrar o nosso tempo aqui com alguns avisos, tá? Primeiro eu quero agradecer às crianças. Quarta-feira foi tão bom, foi joia ter os nossos pequenos com a gente, né? Então, nós desfrutamos de um tempo tão importante, né, para a vida das nossas crianças, e já tem pedido da segunda etapa, né? Então, nós vamos combinar aí, vamos ter novamente o culto para as crianças, tá? Quarta-feira nós temos a nossa devocional às 20, tá bom? E no próximo dia 18 de julho, nós temos uma programação para casais no 2 em 1, tá bom? Então reserve essa data do dia 18, e dia 8 de agosto é o aniversário da nossa igreja. Ué, pastor, vai fazer aniversário? Vamos fazer aniversário, tá bom? Como? Isso daí eu vou deixar em suspense, tá bom? E aí vocês aguardem, mas guarde a data do dia 8, tá bom? De agosto, tá bom? Vamos orar e encerrar o nosso tempo aqui com oração. Mamãe. E depois, isso é a mamãe. Tá aqui, né? Nós vamos orar, encerrar. Quero agradecer a Deus nessa oração pela vida dos nossos aniversariantes. Nessa semana nós tivemos Silvia, Elaine e Irmã Maria e a Sofia. E o Benjamin. E o Benjamin. E o Ben da irmã Tina, né, da Carol. Então, que Deus abençoe vocês. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o teu nome, agradecemos ao Senhor por esse tempo juntos aqui. Pedimos que a tua bondade alcance o coração dos nossos aniversariantes, né, dessa semana. Que o Senhor guarde a vida deles, dê a eles saúde, dê a eles a alegria de servir ao Senhor. Pedimos em nome de Jesus pela vida de cada um dos irmãos que tem nos ouvido agora, que a tua palavra que transforma, que alegra os nossos corações, faça morada em cada um. Peço que o Senhor agora nos dê um restante de tarde abençoado pelo Senhor, que venhamos guardar a tua palavra no coração, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e o consolo do Santo Espírito do Senhor seja sobre a nossa igreja, sobre cada pessoa que tem nos ouvido até a volta de Cristo Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, nos dando a alegria de servir ao Senhor. Amém? Até mais, até quarta.